Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta formação da segunda fase de caminhada de consagração com o glorioso São José. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta formação, onde vamos falar dos títulos de São José, vamos mergulhar aí, vamos falar também de um milagre de São José muito especial, tá bom? Já lembro você de deixar aí o seu like e pegar o livro São José, Nosso Pai, um caminho de consagração. Vamos lá, hoje vamos abrir na página 87, títulos de São José. Vamos meditar juntos. Nosso querido pai São José recebeu muitos títulos, como honramos ao rezar a ladainha, seja devido às suas virtudes de castidade, justiça, prudência, obediência, força, fidelidade, paciência e pobreza, seja por sua missão como esposo de Maria, pai de Jesus e chefe da Sagrada Família, seja ainda por seu auxílio aos trabalhadores, às famílias, aos sofredores, à igreja. Separamos alguns títulos para meditarmos e conhecermos o poderoso auxílio do nosso Pai na fé. Então vamos lá, vamos adentrar alguns títulos, mergulhar em alguns títulos aqui. Primeiro deles, alívio dos miseráveis. Só quem conheceu a miséria da vida humana pode oferecer auxílio aos miseráveis, pois sabe compadecer-se da dor dos que sofrem, pois a experimentou na própria pele. São José experimentou o medo diante da missão que Deus lhe confiava, a angústia de ter que fugir às pressas para salvar seu filho da perseguição, a tristeza de perder seu filho em Jerusalém. Foi ele também peregrino em terra estrangeira, pobre na gruta de Belém, sem um teto para repousar, sem nada para oferecer a seu filho recém-nascido. Diante das misérias da vida, temos a quem recorrer. Temos um Pai que cuida de nós, que se importa com nossa dor e sofrimento. Um Pai que nos ampara diante das dificuldades. Um nome para chamar e pedir auxílio. Recorra sempre a José. Então, São José, nós podemos chamar São José de alívio dos miseráveis, justamente porque São José, ele conhece as nossas misérias, porque ele as passou, né? Então, São José sabe o que é passar fome, sabe o que é passar frio, sabe o que é não ter um teto debaixo da cabeça, né? Sabe o que é ser pobre, não ter nada, sabe o que é ter que fugir, sabe o que é ser peregrino em terra estrangeira. Então, ele conhece as nossas misérias, ele conhece as dificuldades humanas. E por isso ele pode hoje nos dar alívio. Ele pode hoje nos socorrer. Então, não sei qual a sua realidade, qual a sua necessidade, mas recorra a São José, na certeza de que ele te ouve, na certeza de que ele atende o seu pedido, atende o seu clamor. Segundo título, esperança dos doentes. José é a esperança dos doentes por dois motivos. Primeiro, por alcançar graças de cura para essa vida, como já vimos inúmeras vezes nos testemunhos de pessoas que foram curadas pedindo a intercessão de tão glorioso santo. Segundo, por ser a esperança para a vida eterna, dando força aos que sofrem para suportarem suas dores com paciência, alcançando assim uma cura muito maior do que dessa vida, a cura da alma para a vida eterna. Então, como que é isso? Tem duas formas aqui de São José ser esperança dos doentes. Esperança para esta vida e para a vida eterna. Esperança de cura, né? Então você que está passando por uma enfermidade, você que reza por alguém que está doente, você pode pedir a intercessão de São José para a cura desta pessoa, a cura física, né? A cura da enfermidade que essa pessoa está vivendo. Mas também precisamos recorrer a São José pedindo aí como uma esperança para esse doente, mas a esperança para a vida eterna. De forma que esse enfermo ele tenha força para suportar, né, a sua enfermidade, ele tenha paciência diante dos sofrimentos, ele carrega a sua cruz. Queridos, nem sempre Deus vai nos curar de uma enfermidade. Nem sempre.
Porque se essa enfermidade ela for para nós graça de salvação, então Deus vai permitir que essa enfermidade permaneça na nossa vida. Nós olhamos para Lázaro, que ressuscitou dos mortos, né? Lázaro teve uma doença, morreu. Jesus chegou lá 4 dias depois e ressuscitou Lázaro. Falou, essa enfermidade é para a glória de Deus. Por quê? Porque através daquela ressurreição, muitas pessoas se converteram. Então, quando que Deus vai nos curar de uma enfermidade física? Quando Deus quiser manifestar a sua glória na nossa vida e através de nós na vida dos outros, para que outros creiam, para que outros possam crer. Né? Quantos casos a pessoa às vezes estava na beira da morte e ali Deus fez um milagre naquela vida e o médico, por exemplo, se converteu. O médico falou, meu Deus, foi um milagre isso. Porque essa pessoa estava na beira da morte mesmo. Rezaram por ela e melhorou. Né? Ressuscitou. E aí o médico se converte, faz uma experiência com Deus. Então Deus curou aquela pessoa, talvez até para a salvação daquele médico. Né? Agora, quantas pessoas estão vivendo uma enfermidade e essa enfermidade vai trazendo a conversão desta pessoa doente ou vai trazendo a conversão da sua casa, da sua família? Então, o que Deus quer para nós é a salvação da nossa alma. Isso em primeiro lugar, queridos. Porque por mais que sejamos curados nesta vida, por algum outro motivo, nós vamos morrer. Então, Deus quer, sobretudo, a cura da nossa alma para a vida eterna. Então, São José é a esperança dos doentes não somente para essa vida, mas também para a vida eterna. Se você está doente ou tem alguém próximo que está passando por enfermidades, reze a São José. Peça a cura do corpo e da alma. Peça a graça de carregar a cruz que Deus permitir, com os olhos voltados para o céu. Consciente de que tudo nessa vida passa, as dores e as alegrias, mas que há uma felicidade sem fim esperando por nós. Então, podemos e devemos recorrer a São José pelas nossas enfermidades, pelas enfermidades daqueles que nós amamos, por tantas pessoas que pedem as nossas orações. O terceiro título, patrono dos moribundos. São José é o patrono dos moribundos, isto é, daqueles que estão perto de morrer, para alcançar-lhes a graça de ter uma boa morte, como foi a do próprio José. José teve uma morte feliz entre Jesus e Maria, já falamos, né, sobre isso, que lhe fizeram companhia, lhe confortaram nos momentos finais, segurando sua mão, amparando nos braços. No coração de José não havia desespero, não havia medo, pois vivia santamente e morrendo iria descansar em Deus. Mas quantos diante da morte trazem a angústia de não ter vivido uma vida santa, o medo do que virá a seguir, a tristeza pelas coisas que estão ficando. Então, São José, queridos, ele não passou, ele não enfrentou isso na hora da morte. São José não passou pela tristeza, pelo desespero, pelo medo, porque ele já vivia uma vida santa. Então, quanto mais nós vivermos aqui uma vida santa, melhor nós vamos enfrentar a morte. Porque a morte, nós vamos ver depois nas formações, né? A morte, ela é um encontro com Deus. Então, se eu já vivo essa busca, esse encontro com Deus aqui, por que eu vou temer? Por que eu vou me desesperar? Se eu já estou vivendo com Jesus e com Maria, como estava São José, por que eu vou me desesperar? Por que eu vou temer? Por que eu vou me entristecer se morro para continuar vivendo com eles por toda a eternidade? Então, essa foi a experiência de São José. Mas quantos não? Quantos vivem o desespero? Quantos vão chegando diante da morte tão, né, angustiados, tristes, com medo? Precisamos da graça de Deus na hora da morte. Precisamos do auxílio de São José para combatermos o bom combate e guardarmos a fé, sobretudo nessa hora final, onde o maligno está ao redor de nós, como um leão rugindo, querendo nos devorar, nos levar ao desespero para roubar nossas almas e nos precipitar nas chamas eternas. Precisamos da graça de Deus. Você sabia que há uma batalha quando uma pessoa está ali para morrer? Há uma batalha muito grande, uma batalha espiritual. Por quê? Porque Deus, ele está ali visitando aquela alma, naquela dor, naquele sofrimento, nos últimos momentos da sua vida,
para gerar no coração daquela pessoa arrependimento dos seus pecados, né? Para gerar no coração daquela pessoa desejo de salvação. Só que, assim como Deus está ali para tentar salvar aquela alma, o demônio está ali para tentar perder aquela alma para sempre, para tentar levar aquela alma para as profundezas do inferno. Então há ali uma batalha espiritual. Há ali um combate espiritual. Por isso precisamos muito da graça de Deus na hora da morte. E é o que a gente chama de perseverança final, né? Precisamos ter a perseverança na hora da morte. Essa perseverança final. De nada vai nos valer viver uma vida inteira em Deus e no último instante ali a gente, né, abandonar a nossa fé, a gente abandonar Deus, a gente rejeitar Deus. Não adianta nada. Precisamos ter a perseverança final. Precisamos, então, pedir a graça a Deus, né, que nos guarde, nos proteja neste combate final, no momento derradeiro das nossas vidas. E também precisamos rezar por aqueles que estão, né, agonizando, como vai dizer aqui. Recorra a São José durante a vida, pedindo a graça de ter uma boa morte com Jesus e Maria. Então, estamos vivos, rezamos para ter uma boa morte com Jesus e Maria. Sobretudo, prepare-se para morrer, buscando sempre os sacramentos, procurando viver em estado de graça, em oração, na presença constante de Deus. Então, gente, você sabe que você vai morrer, não sabe? Se prepara. Se prepara para a hora da morte. A morte vai chegar, a gente não sabe quando ela virá, não é? Então, a gente tem que se preparar o máximo que a gente puder. Comungando, confessando, recebendo os sacramentos, vivendo, rezando, vivendo na presença de Deus. Interceda pelos agonizantes, pelos irmãos e irmãs moribundos espalhados pelo mundo inteiro, para que sejam visitados e auxiliados pela graça de Deus. Peçamos juntos, São José, valei-nos. Então temos que rezar também por aqueles irmãos e irmãs que estão agonizando agora. Você já parou para pensar? Neste momento, tem muitas pessoas que estão agonizando, estão prestes a morrer. Estão entrando nesta última fase, nesse momento de morte. Temos que rezar por elas, para que a voz de Deus ela prevaleça neste momento final. Para que este combate ele seja favorável para a salvação desta alma. Precisamos, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Gente, até o último instante da nossa vida, Deus está nos chamando. Deus está lutando, pelejando para a salvação das nossas almas. Então devemos interceder por esses irmãos que estão em agonia, pedindo que a graça de Deus se manifeste, né, na vida de cada um deles. Quarto título, terror dos demônios. O demônio tem horror a Jesus, pois é Deus. Tem horror a Maria, pois é imaculada, nunca conheceu pecado. Mas por que teria horror a São José? Por que o demônio teria horror a São José? Porque ele é um lírio de pureza e humildade. E o demônio é sujo, tem horror a tudo que resplandece a beleza de Deus. Gente, o demônio, ele odeia Deus. Ele tem horror de Deus. E aí ele tem horror de tudo aquilo que transparece a beleza e a graça de Deus. Então, o demônio, ele tem horror de São José. Porque São José é casto, porque São José é puro, porque São José vive para obedecer a Deus, porque São José viveu a sua vida procurando fazer a vontade de Deus. São José foi escolhido por Deus para ser pai de Jesus e esposo da Imaculada Virgem Maria. Há nele uma dignidade maior que todos os santos e anjos, como já vimos, né? Ele agrada o coração de Deus, que o cumulou de virtudes e graças para desempenhar sua missão. A pureza de São José é sinal da escolha por uma vida casta, de uma virgindade perpétua, da postura de um homem que tem domínio de si, dos seus impulsos, do seu olhar e pensamento, e por isso é guardião da pureza de uma virgem. Já parou para pensar que São José ele é o guardião da pureza de uma virgem? Isso é tão lindo, gente. Você que namora, né? Você que é namorado, é noivo, seja o guardião da pureza da sua namorada, da sua noiva. Seja o guardião. Não queira você maculá-la, né? Se macular e macular também a sua namorada, a sua noiva. Seja o guardião da pureza dela. O inimigo não é capaz de tocar José.
não chega perto, foge de seu olhar, até mesmo da pronúncia do seu nome. Tamanho o horror que a pureza de José causa na imundície do tentador. Gente, o demônio tem horror de São José, porque São José é casto, é puro. Ele resplandece Deus, o olhar de São José é um olhar cheio de Deus. A palavra de São José é uma palavra cheia de Deus. A presença de São José emana Deus. Então o demônio tem horror, o demônio é imundo. E ele tem horror de tudo que é limpo, puro, casto, de tudo que parece Deus, tudo que lembra Deus. A humildade do pobre carpinteiro de Nazaré, homem simples, trabalhador, humilha a soberba do demônio e o fere profundamente, como uma espada afiada, destruindo as forças e embutes malignos. Além de casto, São José é muito humilde, gente. Gente, imagina você, olha a humildade de São José, hein? A humildade dele. Jesus é Deus. Maria está abaixo de Deus. São José vem depois de Maria. Quer dizer, dentro da Sagrada Família, São José é o último, ele é o terceiro, porque ele é pai de Jesus, que é Deus. Ele é casado com Nossa Senhora, né, que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, que depois de Deus vem ela. Depois vem São José. Então ele é o terceiro daquela casa. Ele é o último daquela casa, o menor daquela casa. E foi escolhido por Deus para governar aquela casa. Isso é muita humildade, gente. É muita humildade. O pequeno governar sobre o grande. É muita humildade de São José, né? Então ele soube ser dócil à vontade de Deus. Ele podia simplesmente, orgulhosamente dizer, eu não quero, imagina, eu sou o menor de todos, vou ficar nessa posição para quê? Não, ele soube dizer, né? Eis aqui o servo do Senhor. Eis-me aqui, Deus. Faça-se em mim a tua vontade, a tua palavra. Recorra sempre a São José, terror dos demônios. Invoque seu nome, peça seu auxílio, sua defesa nos combates da vida. Peça que guarde sua alma de todo mal, de toda sedução, que abra seus olhos e te mostre sempre a verdade. Em tudo, em todos os momentos, recorra a São José. Então, estamos passando sempre por um combate espiritual. A gente não passa o combate espiritual só na hora da morte, não. A gente passa por muitos combates espirituais durante a nossa vida. Precisamos recorrer a São José e pedir que ele nos ajude. Se você sabe que São José é o terror do demônio, corra a São José e peça o auxílio dele. Por quê? Se São José põe medo no demônio, o demônio olha para São José e corre. Se eu estou perto de São José, gente, ele vai correr também de mim. Não por minha causa, porque eu estou perto de São José. Porque eu estou escondida, né? Eu estou ali protegida pelo cajado de São José. Eu estou debaixo do manto da Virgem Maria. Então é o lugar que devemos nos esconder, né? No colo de José, debaixo do seu cajado protetor, debaixo do manto de Nossa Senhora, porque ali estaremos protegidos dos embutes de Satanás. Depois o quinto título, separado aqui, protetor da Santa Igreja. A igreja é o corpo de Cristo que é sua cabeça. São José teve a missão de proteger Jesus. Não poderá proteger a cabeça sem proteger da mesma forma todo o corpo. Portanto, São José é protetor de toda a igreja. Gente, Jesus não é a cabeça da igreja? Como que você vai proteger a cabeça e não vai proteger o corpo? José não tem que proteger Jesus? Jesus não é a cabeça da igreja? Portanto, São José é protetor de toda a igreja. Porque não vai proteger só a cabeça, que é Jesus, ele vai proteger também o corpo, que é a igreja. Talvez alguém se pergunte por que a igreja de Cristo precisa de proteção. A resposta é simples, porque ela é santa e pecadora. É santa em sua doutrina, santa na administração dos sacramentos, que não podem ser manchados pelo mal. Mas pecadora em seus membros, que muitas vezes são infiéis, não vivendo conforme Jesus ensinou em seu evangelho. Então eu e você fazemos parte da igreja, e nós somos essa parte pecadora, que precisamos aí, né, da proteção e do auxílio de São José. Não são somente os fiéis da igreja que são manchados pelo pecado. Os padres, bispos e papa também são e precisam travar a mesma luta que nós. Aliás, uma luta ainda maior
para viver a santidade e a vontade de Deus. Precisam lutar contra as forças malignas que querem destruir a igreja de fora para dentro, através de perseguições ao longo da história, mas, sobretudo, de dentro para fora, usando dos próprios membros da igreja, usando de padres e bispos que não vivem com fidelidade a vocação que abraçaram. Então, não são só os fiéis, não somos só nós que somos a parte pecadora da igreja. O padre também. O padre também peca, também confessa. O bispo, o papa também pecam e confessam. Então, eles também precisam da proteção de São José. Precisamos rezar muito por eles. E, queridos, o combate de um sacerdote é muito maior que o meu e o teu. Porque o padre, ele nos traz Jesus. O padre nos traz Jesus. Então, olha, o padre, ele tem uma missão muito perto do que foi a missão de São José, não é isso? É portar o Cristo nos seus braços, dar o Cristo às almas. A missão que Nossa Senhora teve, que São José teve, né? Que eles partilham aí com os sacerdotes, a missão de gerar Cristo para o mundo. E aí, se o demônio derruba um padre, quantas almas o demônio derruba junto? Se o demônio derruba um bispo, derruba um papa, meu Deus, ele faz uma devastação na igreja. Então, temos que rezar muito pelos nossos padres, bispos e papa. Por quê? Porque o demônio quer destruir a igreja. Ele quer destruir a igreja de duas formas. De fora para dentro, com as perseguições, com tudo que já aconteceu, né, ao longo aí da história. E de dentro para fora. Usando membros da igreja, né, que vão vivendo de forma infiel. Usando padres, bispos, papas, que vão vivendo de forma infiel. Temos que rezar por eles. Para que a igreja não seja destruída, né? A gente se vale da promessa de Cristo, de que a igreja prevalece, aliás, a porta do inferno não prevaleceria sobre a igreja. Então a gente se vale dessa promessa, a gente confia nessa promessa de Jesus, mas precisamos rezar muito pelos nossos pastores. Precisamos rezar e rezar muito, pedindo o auxílio de São José, para que as forças do mal sejam dissipadas de dentro da igreja de Cristo, pedindo a graça de conversões sinceras para aqueles que estão no pecado. Mas, sobretudo, precisamos vigiar e orar para sermos fiéis até o fim, permanecendo firmes no testemunho da nossa fé, não deixando a barca de Cristo, mesmo que muitos deixem, pois estamos aqui para seguir Jesus até o fim que passa pela cruz. Então precisamos rezar, queridos, e pedir a graça de permanecer fiel. Rezar pelos sacerdotes consagrados, papa, bispo, sim, mas rezar também para que eu e você continuemos fiéis a Jesus. É o que eu disse, né, que é a perseverança final, para que a gente não abandone a barca de Cristo. Para que nós, né, não apostatemos da fé, para que a gente não abandone a fé que um dia proclamamos. Para que possamos viver até o fim. E se for preciso, que a gente dê a nossa vida, que Deus nos dê essa graça. Irmãos, a gente não é capaz por nós mesmos, viu? Nós não somos capazes por nós mesmos. Não pense você que você consegue, não. Você não consegue nada. Nós precisamos da graça e do auxílio de Deus. Agora eu quero ler para você um milagre de São José. Um milagre da escada. Vamos lá, vou ler para você um milagre de São José. São José é um santo muito discreto. Tão discreto que, por vezes, passa despercebido. Porém, alcança muitas graças e milagres do coração de Jesus. Temos aqui a história de um milagre muito famoso realizado por ele. Então, o milagre da escada. Quero partilhar com você esse milagre. Em 1873, as irmãs de Loreto contrataram um arquiteto para construir uma capela. Projeto que demorou 5 anos. Quando finalmente a capela estava finalizada, as irmãs perceberam que não havia outro jeito de subir até a galeria do coral, que estava a 6 metros de altura, senão pelo uso de uma longa escadaria. Elas também perceberam que não havia sobrado espaço suficiente para construir uma escada na área principal da capela, por conta dos seus numerosos bancos. E as irmãs não poderiam contratar novamente o homem que construiu a capela, porque ele havia morrido um pouco depois de finalizá-la. O que elas fariam?
as irmãs começaram uma novena a São José, pedindo-lhe que enviasse um carpinteiro para ajudá-las. Extraordinariamente, no último dia da novena, um homem misterioso chegou ao convento e declarou estar interessado em construir uma escada até a galeria do coral para as irmãs. O cavalheiro tinha apenas um pedido. Ele gostaria de trabalhar sozinho e a portas fechadas. As irmãs rapidamente aceitaram a proposta e o contrataram. O homem levou 3 meses para construir a escada. Mas quando o projeto estava concluído, não puderam encontrar o homem. Ele simplesmente havia desaparecido da cidade. As irmãs puseram um informativo no jornal local para tentar encontrá-lo, mas não funcionou. Sem sucesso, as irmãs foram até a madeireira para se informar sobre quem havia comprado a madeira para a escada, como também para pagar pelo material. Quando questionados, nenhum dos funcionários da madeireira sabia do que as irmãs estavam falando. As irmãs, então, ficaram sabendo que a madeireira nunca havia vendido material a um homem que estava construindo uma escada para uma capela. Perplexas, as irmãs se lembraram do quanto era estranho o fato de o homem ter apenas uma régua em T, uma serra, um martelo e outras ferramentas básicas. Ainda pensando sobre isso, nenhuma das irmãs viu como a madeira havia chegado até a capela. Intrigadas, as irmãs e outros da cidade inspecionaram a escada e perceberam que o homem misterioso havia construído algo bastante único. Era uma escada em espiral que não interferia de maneira alguma nos bancos do andar principal. Ela tinha 30 degraus, nenhum suporte central ou coluna de sustentação e parecia estar flutuando no ar. Ela também não tinha nenhum prego. A escada era uma maravilha arquitetônica. Era uma obra de arte da carpintaria. Mas de onde veio a madeira? Bem, em 1996 foi feito um estudo por um silvicultor e tecnólogo de madeira do Serviço Florestal dos Estados Unidos e do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Seu vasto estudo descobriu que a madeira da escada era abeto. Abeto é o nome popular das diversas espécies do gênero Abies, árvores coníferas da família das pináceas, mas diferente de qualquer outro abeto no mundo. Estudos adicionais foram realizados e concluiu-se que o abeto que mais se assemelhava ao tipo utilizado na escada espiral só se encontra em Israel. Quem era o homem misterioso que construiu a escada? As irmãs de Loreto acreditam que era São José. Após rezar e pedir ao seu pai espiritual que mandasse alguém para construir a escada para elas, São José veio pessoalmente e a construiu para as irmãs consagradas. A escada permanece intacta até hoje. Não é lindo esse testemunho, gente? Meu Deus, é tanta graça. Uma escada que flutua, que não tem prego, né? Que a madeira veio de Israel, que ninguém viu a madeira chegar, ninguém viu esse homem trabalhar, e ele trabalhou com pouquíssimos materiais ali, entregou em 3 meses e nem voltou para receber o salário, hein? Entregou e foi-se embora. Olha como São José é, né? Atendeu o pedido das suas filhas religiosas, né? Dessas irmãs de Loreto, silenciosamente, de forma discreta, né? São José quer também que recorramos a ele. Ele quer realizar milagres na minha e na tua vida. Digamos juntos, São José, valei-nos. Deus abençoe sua vida. Até a nossa próxima formação.